Se você curte os conteúdos do Arquibancada, dá uma assistida só nesse corte aqui, mas tem a versão completa com link aqui na descrição. Dá uma olhada. Depois do pintado, vem Diego Aguirre. Aí começou a ficar melhor, né? Nossa, teve uma sequência aqui, nossa senhora. O Diego Aguirre, para mim, vou começar porque aí eu fiquei mais feliz. Para mim, ele entra na história no bom treinador. Para mim também. Acho que era um cara que merecia um pouquinho mais de tempo no São Paulo. Eu fiquei com essa impressão. Não, e eu acho que, assim, ele é um cara que a torcida aceitaria de volta, num modo geral, assim, sabe? Uhum. Também acho. O Aguirre foi essa coisa de elenco derrubar técnico, né? Tretou com o Nenê, foi derrubado pelo elenco. Pra mim, deveria ter ficado mais tempo também. O Aguirre, pra mim, bom treinador. André Jardine, que hoje tá muito bem, é no México, né, que ele tá? Ele tá muito bem lá, mas no São Paulo não foi muita coisa não, né? Putz, e o Jardine a gente cortou, né? Mas ele era aquele cara que ele trabalhava no São Paulo, então ele assumia várias vezes, né? Toda hora ele assumia o time e tal, quando alguém era demitido, que acontecia com certa frequência, de 1 em 1 mês, mais ou menos. Pra mim é mais ou menos. Pra mim ele tá lá pra baixo também, não chega a estar no bom pra cima, não. Mas, no São Paulo, mais ou menos. Hoje ele é um bom treinador lá, tal, mas no São Paulo ele... E aquela coisa que a gente fala que base é muito, mas muito diferente do profissional. Demais. Engolido pelo elenco, não tem como. Mais ou menos, né? O pessoal lembrando que o Jardine, o São Paulo caiu na pré-Libertadores com o Jardine. Não poderia ficar no meu Deus do céu por isso. Eu pensei nisso, tá? E aí, mudamos? Então, pode ser, meu Deus do céu, então. Pré-Libertadores não dá. E o Edson traz um ponto importante, olha, ele foi colocado na hora errada. Às vezes não é nem culpa do cara, tipo, ele foi colocado numa situação... Pra mim, seria mais ou menos por conta disso. Acho que não é culpa dele. Se alguém chegasse dependendo do cargo, né? Falasse assim, ajuda a gente precisa de você nesse cargo. Você não vai falar não. Ainda mais se você já tá trabalhando lá, né? E aí não é culpa dele, é culpa de quem teve a ideia errada, né? De colocar ele ali. Mas ele não se ajudou também. Fernando Diniz. Esse é polêmico. Cara, eu não tenho medo de falar bem do Diniz. Eu acho assim, você gostando ou não da filosofia de futebol dele, ele pelo menos tem um perfil e ele banca isso, independentemente das críticas. Então, só pela personalidade forte, eu acho ele um bom treinador. Erra pra caramba? Pra caramba. Mas eu acho que ele é um cara que ele tem uma visão do que ele quer pra vida dele e pro trabalho dele. E isso pra mim eu acho muito legal. Nem sempre vai dar certo, em alguns times vai, tanto é que ele ganhou Libertadores. Mas eu acho ele um bom treinador. Cara, pra mim, assim, pelo respeito, o Diniz, ele tá pra baixo. Pelo que ele tudo que aconteceu, assim, para mim o episódio do Tietê é um negócio totalmente surreal, assim, tipo, não pode acontecer. Mas você quer no geral ou em respeito só ele treinando no São Paulo? Não, ele treinando no São Paulo, só o São Paulo. Só a passagem dele. Só a passagem dele no São Paulo é mais ou menos, mas ele eu considero um bom treinador. Sim, isso, sim, exato. Por exemplo, sei lá, eu não sei se o Aguirre é um bom treinador, mas pra gente ele foi um bom treinador, né? Então, assim, pra mim o Diniz, cara, eu tenho problemas seríssimos com o Diniz. Seríssimos, assim. Acho ele ignorante com as pessoas e tal. Ele era super assim, né? Não abria mão das coisas que ele pensava. E o São Paulo podia ter ganhado um título até ele estragar tudo com a atitude dele, né? Então, assim, eu sou suspeita para falar, porque para mim ele tá lá embaixo. É porque o que ele deixou no São Paulino foi esse trauma de não ter conquistado o Campeonato Brasileiro com a distância que tinha conseguido, obviamente. Mas ele, no geral, eu acho assim, se ele fosse um pouco mais inteligente naquela época, tivesse um pouco mais de experiência, talvez ele não tivesse sido aquilo que ele foi no São Paulo. Mas no São Paulo ele não deixou um bom legado, infelizmente. Por exemplo, eu acho que se a gente faz uma enquete aqui, né? É que a gente tá com. Se a gente tiver, sei lá, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas assistindo a gente e faz uma enquete se quer o Diniz de volta, eu acho que ganha muito de lavado, não, sabe? Sim. Eu acho que o torcedor. É porque assim, ó, o combo é que nem quando a gente fala de alguns jogadores. O combo Fernando Diniz, ele é delicado. Pode dar muito certo e pode dar muito errado. Então, ele assim, tem que ter.
Depende do elenco que ele vai ter nas mãos. Depende dos jogadores que ele vai ter no elenco. Isso é assim, é determinante para uma equipe contratar ou não o Fernando Diniz. Eu acho que o Diniz, é bem eu isso. acho que o Falei. Diniz, eu acho que ele assim, ele tem esse ponto que a Yara falou, dele ter ideias boas, às vezes falha na execução porque ele não tem tato com pessoas, né? Conheço pessoas que eu trabalhei, infelizmente, que assim, eram talentosíssimas, mas não tinha tato com pessoas, sabe? Ignorante, mal-humorado, sabe? Aí não dá, você perde a simpatia ao longo do tempo. E o Diniz, ele infelizmente, ele não tinha essa mão aí pra cuidar do elenco. Só que aquele brasileiro lá que até hoje não desce aqui na garganta, tem muita culpa também do elenco, porque o elenco também entregou aquele título, né? Então, assim, pra mim é aquele ódio eterno a todo o elenco lá de 2020, pra mim, né? E o Diniz tá no bolo. Para mim, eu acho que assim o ponto é justamente essa contradição dele ser psicólogo e não saber lidar com pessoas e ele ter essa explosão que é de um jeito errado, sabe? Você tem que ter explosão para motivar a galera, para incentivar, não para ofender, para humilhar e tal. E aí o elenco também foi mimimi demais e eu acho que errou todo mundo. Então, para mim, ele é mais ou menos. Pra mim, acho que ele pode ser mais ou menos. Vai. Vamos deixar ele aqui, ó. O Edson comentou aqui, eu só aceitaria o Diniz se o Tietchan viesse junto. O combo, né? Ia ser bom. Vamos lá. O entretenimento puro. Nossa. Nossa, e a relação do Diniz com o Luciano? Era legal de ver. Hernan Crespo. Acho que é um pouco polêmico também. Tem todo o meu coração, Hernan Crespo. Cara. Eu acho que é um pouco polêmico também. É polêmico, mas eu acho que, assim como o Aguirre, ele merecia um pouco mais de tempo no São Paulo. É que é difícil o tempo quando você não ganha 10 jogos seguidos, né? Nossa! Não, mas não é sobre isso. São Paulo estava vivendo era uma gestão que não tem o perfil que tem essa hoje. É a mesma gestão, mas tipo, não tem os pensamentos que tem hoje. Talvez ele tivesse continuado mais tempo. Assim, enfim. E o torcedor São Paulino aceitaria de novo o Hernan Crespo. Eu acho que a qualidade do Crespo ela pode até ser questionada, mas eu acho que ele entrou para a história. Tira a gente de um jejum, né? Importantíssimo. Para mim é o mesmo caso do Aguirre. Foi derrubado pelo elenco. Porque teve a questão toda de vamos ganhar o Paulistão, tal, que a gente precisa. Beleza, deram sangue, foi todo mundo ali apoiando. Aí depois os caras ficaram melindrados com a preparação física, que puxava muito os nossos guerreiros da época. E aí ficaram com raiva, pararam de correr, tipo, cumprimos o nosso dever. E o Crespo ficou vendido ali. E ele inexperiente ainda. Não tinha tanta bagagem também naquele momento. Então, para mim, o Crespo é um bom treinador que foi queimado totalmente pelo elenco, para mim. Aquele é o caso, é o maior caso de exemplo que tem de que um elenco escolhe quando correr, né? Então, mesmo o time de 2020 ali, que também fez aquela palhaçada no Brasileiro, para mim, exemplifica a maior falta de pulso de uma diretoria, de deixar um elenco fazer o que bem entender. Então, quando um treinador é derrubado pelo elenco do jeito que o Crespo foi, eu acho que ele estava no momento errado, eu acho que ele precisava de mais bagagem, mas ele era um bom treinador que foi derrubado pelo elenco. Eu não acho que ele entrou para a história, eu acho que se ele tivesse ficado mais tempo, talvez. Tudo bem que teve o título e tal, mas não acho que teve esse peso todo. Tirou do jejum e beleza, mas eu acho que ele é um bom treinador e foi um bom treinador para São Paulo. Sabia que eu tenho, obviamente não tenho como desempatar, vocês já ganharam, mas eu não sei se eu acho ele um bom treinador ainda. Eu acho que ele mais entrou para a história do que é um bom treinador, porque ele também fez muita coisa errada, mas muita coisa errada. Também. Então, tipo, eu tenho dúvidas, eu acho que ele é um treinador com potencial, mas na minha opinião, eu não sei, não acho que é unanimidade que ele é um bom treinador. Mas, por exemplo, só fazer uma comparação, o Zubeldia ainda não ganhou título no São Paulo. Ele se encaixaria em o quê aí? Um bom treinador ou entrou para a história? Um bom treinador. Porque o cara também teve suas dificuldades, também errou pra caramba, mas vem tentando ali colocar suas ideias, o São Paulo vem jogando da maneira que pode, com o elenco que pode. Então eu acho que é o mesmo perfil do Crespo para o Zubeldia. O Crespo só ganhou um título.
mas não teve, talvez, tanto tempo que nem o Zubeldia tá tendo. Não sei, quanto tempo o Crespo ficou? O Crespo ficou muito pouco, não foi? 10 meses. Deixa eu ver aqui. Mas olha aqui. O Crespo, ele era o técnico que levou aquele 3-0 no Allianz Parque pela Libertadores. Tipo, são pequenas coisas que... Então, Nossa, eu tô ficando muito branca, cada vez mais, gente, velho. mas Muito o time branca. do Zubeldia foi o time que tomou 4-1 do Vasco. O Vasco Daí na o- zona de rebaixamento. o Entendeu? Dorival, que a gente ainda vai falar, tomou 5. E não ganhava fora de casa. Não, mas é Libertadores, gente, é diferente. Ah, eu Não sei, pode Não, mas jogar 3-0 do todo mundo teve Palmeiras. seus problemas graves, entendeu? Tipo, não, tem algo ruim. todo mundo Mas vai ter. Mas assim, a gente não pode também só limitar o treinador. O Pablo foi grande responsável por várias derrotas dessas. O Volpi, a zaga. Então tem muitos fatores aí. E no caso do Diniz, que o pessoal aqui, teve um colega do chat que até falou assim: pro Crespo vale você responsabilizar a diretoria e pro Diniz. Não, é porque para mim o Diniz também foi tão responsável quanto a diretoria no Brasileiro de 2020, né? Tão responsável quanto o elenco. O Crespo, pra mim, foi mais vítima do elenco do que o Diniz. Gente, eu perdi, sabe? Às vezes a gente tem que aceitar mesmo. Espero que você tenha gostado desse corte aqui, mas se você quiser ver a versão completa, o link tá aqui embaixo na descrição.